Graças e paz, meus queridos, mais um RayariCast iniciando e hoje nós vamos falar sobre honra. E para iniciar, nós vamos honrar o Senhor com as nossas orações, pedir para que Ele esteja presente nesse momento. Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos, glorificamos e exaltamos o Teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Pai Altíssimo, que tudo que seja falado aqui provenha do Senhor. Que a Tua bênção, o Teu Espírito Santo abunde e transborde o nosso coração. E abunde e transborde o coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Deus Altíssimo, que o Senhor se faça presente. Que nós venhamos diminuir, o Senhor crescer. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Provérbios, Bíblia, caneta e papel na mão. Que em Provérbios, capítulo 22, versículo 4, diz assim: O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Eu li esse livro aqui, de John Bevere, e esse livro é muito bom, que é A Recompensa da Honra. Eu, meditando sobre o que é honra, honra se resume a isso. Ter um galardão quando você honra, quando você tem humildade e honra a outra pessoa com tudo que você faz, você adquire para você riquezas e vida, e principalmente vida eterna. E aí é onde está o X da questão. Muitas pessoas, elas querem ter, mas não querem ser e fazer, né? Elas querem ter honra, mas não honra. A Bíblia diz que dai honra a quem tem honra. Então você tem que se respeitar, você tem que se honrar, você tem que honrar a outra pessoa para que outra pessoa honre você. Você tem que buscar honrar sempre as pessoas que estão ao seu lado. E quando eu li esse livro, quando eu meditei nestas palavras e muitas outras palavras que tem aqui, e eu comecei a praticar o princípio da honra, nunca mais eu tive a necessidade de ser honrado. Porque sempre tem gente ao meu lado me honrando. Mas por quê? Porque primeiro se busca a humildade. Primeiro se busca o temor ao Senhor. E quando a gente busca a humildade e o temor ao Senhor, a gente começa a honrar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente primeiro honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias sejam prolongados, é o que a Bíblia fala. Segundo, nós honramos os nossos pastores. Eles olham, honrai os vossos pastores. E tenhais uma fé igual a deles. Imitai a fé dos vossos pastores. Terceiro, nós honramos a nossa família. Eu honro a minha esposa, honro a minha filha, honro as pessoas que estão ao meu redor. E quarto, eu honro a sociedade. Quando a gente honra a sociedade, quando a gente tem esse novo nível de honra, aí as coisas acontecem. E acontece naturalmente. Você começa a honrar a quem eu tenho, a quem eu devo honrar, a quem eu tenho que honrar primeiro. A quem eu posso honrar hoje? E aí Deus vai mandando pessoas. Aí depende de você ouvir a voz de Deus, ouvir a intenção de Deus de honrar aquela pessoa através da tua vida, e assim as coisas começam a fluir. Né, Fran? Paz do Senhor Jesus, meus amados, satisfação em ter vocês aqui conosco nesse novo formato do talk show, né? Um talk show. E hoje falando aqui um pouquinho sobre a recompensa da honra, ou sobre honra. Eu estava observando aqui esse livro e ele fala aqui como atrair o favor e a bênção de Deus. Aí ele vai destrinchar toda a questão da honra, né? De honrar para ser honrado. E me veio ao pensamento um ditado popular que as pessoas têm, tratar o outro como você gostaria de ser tratado.
Versículo bíblico. E isso também procede da honra. Porque você não vai desonrar uma pessoa ou tratar a pessoa de uma forma a qual você não deveria ser tratado e ficar esperando do universo coisas boas, não é? Então, muitas pessoas que não acreditam na Bíblia ou não acreditam em Deus ou não se... Como que eu posso falar? Não se identificam com esse universo, qual a gente fala, as pessoas dizem, não, você precisa jogar para o universo aquilo que você quer que o universo retorne para você. Mas isso também já está escrito. E aí, a gente vai entendendo que tudo aquilo que a gente pratica para com as outras pessoas, em um momento a gente vai receber de volta. E a recompensa da honra trata justamente disso. Que primeiro você precisa ser honrado, honrar a si, e em seguida honrar a todas as pessoas que estão ali no seu ciclo de vida, ali no seu ecossistema, para poder, em algum momento, você receber de volta. E não é uma coisa que você já vá fazer esperando, acontece automaticamente. Aqui, em Provérbios, capítulo 2, capítulo 3, vem dizendo o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Então, antes disso, ele diz assim, no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em outras palavras, eu quero lhe dizer da seguinte forma. Eu estava no monte e tem um cara chamado Erlan, que eu amo ele de paixão, sabe? É um cara que entrou na minha vida esse ano, entrou agora há pouco, mas Deus já começou a ter um tratar entre eu e ele. E nós estávamos no monte 2 horas da manhã, orando, e ele tinha uma questão sobre dizimar, sobre ofertar na casa de Deus, na casa do Senhor, na casa de oração, né? Na casa de oração. E aí ele foi perguntar justamente a pessoa errada, que era eu, porque eu não ia dar uma resposta muito branda para ele, né? Aí eu disse, olha, eu tive uma experiência com Deus e eu tinha que ofertar, eu tinha que dizimar, eu tinha ganhado uma boa comissão, eu tinha ganhado uma excelente comissão, nunca tinha ganhado uma comissão tão alta quanto aquela. E eu separei o valor, os meus 10%. Porque aqui, ó, honra o Senhor com a tua fazenda, ou seja, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí eu peguei, separei lá e eu digo, Jesus, é muito dinheiro para dar na mão do pastor. Né? É muito dinheiro para dar na mão do pastor. Eu digo que se eu ajudar as pessoas, se eu chegar e ofertar para as pessoas, eu não vou estar te honrando. Aí eu fui nesse questionamento. Chegou próximo de um posto de combustível, lá no Peleve, onde a gente mora. Ia tocando um louvor e eu ia nessa discussão com Deus, nessa briga com Deus. E aí eu disse, olha, se eu abrir a Bíblia e o Senhor falar comigo, eu vou lá dizimar na tua casa, ofertar tudo aquilo, as primícias da minha riqueza naquele determinado lugar. Mas eu não sabia que esse versículo aqui, que eu já tinha lido eles várias vezes, mas eu não sabia que ele ia falar tão forte comigo, né? A gente precisa de um puxa-arranco de orelha de Deus. E aí eu abri a Bíblia. Estava tocando um louvor, aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, foi bem em cima, bem aqui, bem no versículo 9, diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Eu respirei, chorei, lógico, né? Porque a gente sente a presença de Deus. Chorei e cheguei, não contei mais a história.
busquei a Franciele, que estava em Arapiraca, e retornei. Quando eu retornei, cheguei lá no meu pastor. Esse pastor, olha, tinha botado no envelopezinho aqui o dízimo desse mês. Ele até se surpreendeu, porque a obra estava precisando, para a edificação do nosso templo. A obra estava precisando. E eu sabia que a obra estava precisando, mas mesmo assim, é uma briga entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito. A gente fica relutante, mas quando a gente honra a Deus, e tem pessoas que dizem, mas vai dar dinheiro ao pastor. Não, você não está dando dinheiro ao pastor. Você está honrando a Deus. A administração que é com o pastor, aí o problema é dele. Você não tem parte com isso. A sua parte você está fazendo. É a mesma coisa que você for honrar um mendigo. Você não vai ter que olhar, observar a vida dele por trás, porque você não sabe a situação da pessoa. Pode ser um mau caráter que está ali só. Pode. Mas pode ser uma pessoa que esteja realmente precisando. E quem é você para julgar? Então, ou você faz o que está no seu coração, ou você não faz. Das duas, uma. Não tem para que questionar. Você tem que entender que a recompensa da honra não é sobre o outro, é sobre você. É igual o perdão, não é sobre o outro. Princípios não é sobre o outro, é sobre você. É você que vai viver o extraordinário de Deus. Quanto a outra pessoa, ela é necessária para que existe Deus abençoando, e existe o canal para abençoar. Que esse canal seja você. Que este canal seja você. Para ser um instrumento para abençoar outra pessoa. Senão, se não for você, você vai ter que ser o necessitado. Porque Deus você não vai ser nunca. Ou você é o canal para abençoar, ou você é a pessoa que está sendo abençoada. Eu prefiro abençoar. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu prefiro abençoar. E naturalmente, quando a gente exerce um princípio de Deus, aí tudo acontece. Essa questão, Caio, me lembrou que uma irmã me falou uma vez que muitas vezes a nossa fidelidade para com Deus é resposta da oração de outras pessoas. Sim. Ou para outras pessoas. Nessa questão onde você falou que a obra estava precisando, o pastor disse que estava orando para que Deus preparasse algo para ajudar a erguer ou para fazer, não estou bem lembrada como foi exatamente que ele falou, mas ele disse que orou para que Deus preparasse. E foi justamente nesse dia que você abriu a Bíblia e você sentiu que Deus falou e que realmente falou. Deus falou. Porque só se Deus descesse do céu, porque se isso aí a pessoa não tomar como uma resposta, tá esperando ouvir a voz de Deus igual Samuel para tomar uma atitude na vida. E nós precisamos ser mais abertos e mais atentos ao que o Senhor quer falar conosco e quer nos mostrar que nós façamos aqui na Terra. O Caio estava me falando a semana passada que a gente ia falar sobre honra. Hoje, por incrível que pareça, coincidência para quem acredita que seja, eu abri o devocional e estava falando sobre a história de Esther. Esther era uma mulher judia, criada pelo tio chamado Mardoqueu. Muitos conhecem essa história. E seu tio passavam por muitas necessidades. E seu tio soube que o rei da Pérsia, o rei Assuero, estava por procurar uma moça para se casar. Então ele teve a brilhante ideia de colocar Esther junto das outras moças, né? Selecionavam-se naquela época as moças mais bonitas, mais... Então Esther não era feia? Não, Esther era lindíssima. Esther era lindíssima, né? Pelo que conta a história. E para que o rei escolhesse dentre as mais belas, inteligentes, e eu acredito que também contava muito, né? Essas questões. Franciele da vida. Vixe, Jesus. Só Deus na minha vida, viu? Que essas cantadas baratas. E dali, entre aquelas moças mais belas, as melhores da cidade, o rei iria escolher a sua pretendente a se casar. Só que tem um porém. Naquela época, a mulher só poderia entrar para a presença do marido se ele chamasse principalmente o rei. Ela não tinha autorização para entrar, para falar com o marido,
o rei, né, apesar de ser marido, ela não tinha autorização para entrar a hora que ela quisesse para falar. E aí ela correria o risco de ser morta caso ela fizesse isso. E olha só o que é que diz aqui. Em Esther, capítulo 4, eu vou ler só do 12 ao 17. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Ou seja, as bênçãos, o canal de bênçãos vai ser outra pessoa, porque o povo de Israel orava pelo um grande livramento. E Mardoqueu estava falando aqui para a sobrinha dele, se não fosse ela se manifestar em favor do seu povo, outra pessoa, Deus ia levantar outra pessoa para ajudar eles a se livrar daquela sentença de morte. Surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ele já colocou nela o sentimento de que Deus poderia ter usado, né? Sabia já que toda essa situação ia acontecer e colocou ela naquele posto para que ela pudesse honrar o seu povo. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, que era o local da Pérsia onde eles estavam reunidos. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. E aí começou a peleja. O povo começou a orar e jejuar de um lado, e Esther, suas criadas, a jejuar e orar do outro lado. Nós precisamos estar na inteira dependência do Senhor para que a honra se cumpra na nossa vida. Não é somente eu honro meu pai, minha mãe, meus pastores, meu marido, a sociedade, mas eu preciso, antes de tudo, além de ter as qualidades de uma pessoa comum aqui na Terra, eu preciso ter uma qualidade que agrade a Deus, que é servi-lo em tudo que a gente faz, em tudo que eu faço. E essa rainha estava nessa posição. Seu tio, Mardoqueu, tinha atraído a ira de um servo do rei, que falou para o rei. O nome desse servo era Amã, era muito próximo do rei, gostava muito dele. Então ele criou uma história para que o rei desse a ele a autorização para exterminar com todo aquele povo judeu. E então aconteceu que chegou aos ouvidos do tio da rainha, que consequentemente contou para a rainha e pediu para ela, implorou, né? Porque isso implicaria numa consequência de vida ou morte para ela. E ela atraiu o favor de Deus, e Deus abençoou ela de uma tal forma que ela entrou à presença do rei, conversou com ele para que toda aquela situação fosse resolvida e o povo fosse livrado da sentença de morte. Essa questão de deixar as coisas na mão de Deus muito fortemente para atrair as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Que às vezes a gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias forças, pelas nossas mãos, pelos nossos próprios esforços. E às vezes a gente acredita que conseguiu fazer por isso. Mas não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre o que Deus faz através da nossa vida. E a honra trata muito disso. É sobre... eu sei que as pessoas... Teve uma irmã que foi pregar lá na igreja e, a meu ver, ela não precisava do que a gente ofertou para ela. Só que a gente sempre tem esse costume de honrar a serva de Deus que vai lá ter um tempo para pregar a palavra, colaborar conosco, né, adorar a Deus juntamente conosco, e a gente presenteia a pessoa. E aí, no outro dia, a irmã ficou muito agradecida e ela falou comigo e falou com a irmã Rosa, que disse que gostou muito do presente e, enfim... Não é sobre eu dar aquela lembrancinha a ela, aquele presente. É sobre a honra de Deus que vai recair sobre a vida dela por ela estar se propondo fazer a obra do Senhor juntamente com os irmãos. Deu para entender? Sim. Amém.
Voltando à história do dízimo, aí o Erlan me perguntou lá, né? E eu expliquei a ele o passo a passo, que era sobre nós honrarmos a casa de oração. Nós honrarmos, eu ia conversando com o meu pai sempre foi dizimista, ofertante na casa do Senhor. E hoje, para a glória de Deus, eu não tive a oportunidade de crescer com ele, de estar junto dele, de estar próximo dele. Mas hoje, na velhice dele, assim, nós temos uma comunhão melhor, nós temos uma união melhor. Hoje, ele resolveu a congregar conosco. E ele é dizimista e ofertante também na igreja que a gente congrega. E eu ia conversando, dizendo, meu pai, como é bom, né? Como é bom a gente, ele ia falando sobre a questão do dízimo, tal, que ele sempre foi dizimista, nunca falhou, nunca faltou, e por isso que Deus tem honrado ele em todos os sentidos. E estava falando o quanto eu disse, pai, Deus é tão bom e tão maravilhoso e tem honrado tanto ao Senhor, que o dízimo do Senhor ajuda na manutenção da igreja, onde a tua descendência, onde a tua neta está congregando. Está crescendo. Onde ela está crescendo no temor do Senhor. Então, as pessoas... É natural a gente ter esse egoísmo, essa ambição. E eu falando para o Erlan, dizendo, Erlan, olha, vê bem, quanto é que tu tem? Aí ele 10, né? Ele 10. Aí eu digo, quanto é que Deus te pediu? 1. Quanto tu fica para administrar? Ele disse 9. Aí eu digo, tu quer perder esses 9 por causa desse 1? Ficar só com ele? Ele disse, não, jamais. Eu digo, pronto. Pois é sobre isso. Porque se Deus quiser fechar esses 9, você não quer só o dele? Só o que pertence a ele para honrá-lo? Para honrar a casa de oração, para que haja mantimento, porque a Bíblia diz trazer os dízimos e ofertas na casa do tesouro para que haja mantimento. E pode fazer prova dele. Se ele não derramar uma bênção tal. Olha, esse tal só existe 2 vezes na Bíblia. Uma é quando ele derrama a bênção, uma bênção tal sem explicação, que está em Malaquias 3, 10 e 11. 10 e 11. E em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Tá entendendo? Então, esse tal só está nesses 2 lugares. Eu procurei em muitos outros lugares e eu não encontrei. Se você encontrar, deixa aí nos comentários. Eu digo, não, tem esse tal aqui, em tal versículo. Mas eu só encontrei essa falta de explicação. Porque tal é inexplicável. Né? Só existe quando você honra a Deus com as primícias da tua renda e quando Deus honra você com o seu filho, com o amor do seu filho, dando o seu filho por cada um de nós. A Franciele trouxe ela disse que era um ditado popular, mas não é um ditado popular. Desculpa. É um versículo bíblico que encontra assim em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, em outra tradução, na NVT, diz assim, portanto, tudo que você quer que o homem faça a você, faça você a ele. Essa é uma regra de ouro. Disso demanda toda a lei e todos os profetas. Então, ou seja, se você quer ser honrado, você tem que honrar primeiro. Se você quer ser abençoado, você tem que abençoar primeiro. Se você quer ser justificado, você tem que Se você quer ser amado, você tem que amar primeiro. Então é dessa forma, não Entendeu? tem outra forma. Não tem outra forma. Aí você diz, ninguém me ama também porque você não está amando. Você primeiro não está se amando. Depois você não tem como amar outra pessoa.
Ah, ninguém está me honrando, porque você não está honrando primeiro. Então é tudo parte de você fazer primeiro para depois. Esses dias, está com um mês atrás, eu fui honrado com um par de sapatos. Deixe ele. Olha, um par de sapatos. Tem um casal lá que a gente honrou muito eles, né? E nós somos muito amigos, muito irmãos. E a gente honrou eles e quando pensou que não, do nada, porque a honra é do nada, a honra não precisa de específico. Abençoar não precisa de específico. Aí ele chegou lá, aí disse, eu quero ver você. E passando o dia todinho, quando foi meia-noite, a gente foi se encontrar. Aí ele foi lá em casa, tal. Aí disse, olha, não, a gente passou na casa dele. A gente passou lá, foi na volta do culto do Joá. Pronto, aí a gente passou na casa dele e disse, olha aqui, um presente para você. Do nada. E eu me senti muito honrado, né? Eu me senti muito honrado. Era justamente de uma loja que eu gosto muito. Eu não tenho muito esse espantinho não, sabe? Mas tem coisas que a gente começa a se agradar, né? Deixe ele. Aí a gente chegou e é uma loja que eu gosto muito e ele chegou lá, comprou aquele par de sapatos e me entregou. E eu me senti muito feliz, muito alegre. Então, se eu me sentir assim, honrado dessa forma, imagine quando eu honro uma outra pessoa, como ela não se sente, né? E esses dias também a gente recebeu alguns amigos lá em casa e teve um cara que levou justamente um livro que eu gosto muito do tema, que era falando sobre prosperidade. Então, e assim as pessoas vão nos honrando. Mas por quê? Primeiro a gente honra as outras pessoas. Primeiro a gente dá, porque é melhor dar. Eu sempre tenho isso comigo, esse versículo bíblico. É melhor dar do que receber. Porque naturalmente, na proporção que você dá, você recebe. Não pode ser pelaquela outra pessoa. Pode ser pelo um simples acaso da vida. Um certo dia eu andava muito de moto, eu subia e descia Arapiraca, Limoeiro, para o Campo Alegre, e eu acabei assim, perdendo o time do combustível da moto. E eu fiquei sem combustível no meio do nada. Quando pensou que não, apareceu uma pessoa, aí eu disse, bicho, acabou a minha gasolina e tal, aí ele disse, peraí, ele foi na casa dele, pegou a gasolina que ele tinha lá guardada, eu não sei como é que a pessoa tem gasolina guardada, ele pegou a gasolina dele que tinha guardado, trouxe já o recipiente para colocar, ele mesmo abriu o tanque da minha moto, ele despejou, colocou a gasolina e ele ligou a moto. E eu fiquei olhando assim, eu digo, oxe, como é um negócio desse? Aí as pessoas têm isso como normal. Mas não é, porque quantas vezes eu paro no meio do caminho, às vezes estou no carro da empresa, estou no carro da nossa empresa, e o cara tá lá quebrado, e eu vou lá, coloco a moto dele em cima do meu carro e a gente segue em direção à oficina ou a um posto de combustível, qualquer coisa do tipo. Quantas vezes eu mesmo de moto não já reboquei muitas pessoas que ficam no meio do caminho? Então, a gente honra primeiro e a honra retorna para nós em porção dobrada. E o negócio é que é em porção dobrada. É o que aconteceu com Esther. Esther veio em porção dobrada, mas ela tinha um princípio: honrar o povo dela primeiro. Não era sobre ela, era sobre o povo dela. Então, eu tenho que entender que toda honra que eu puder dedicar a outra pessoa vai ser para a bênção do meu povo, da minha descendência. Vai ser para... Aqui a gente está tentando honrar você, né? Tudo aquilo que a gente tem, a gente está dando. A gente é de graça, é
para a glória de Deus, mas naturalmente nós somos abençoados com muitos testemunhos, né? Então, é isso que a gente quer deixar para você. Honra as pessoas. Honra primeiro, para depois você ser honrado. Já estamos no final? Já Não, estamos né? no final. Peraí, só rapidinho, vai ser rápido. Que esse vai ser curtinho, que a gente tem um compromisso com a nossa filha, que nós temos que honrar ela, porque ela já nos honrou muito, né? É. E eu só queria que você, juntamente comigo, pensasse agora na primeira honra que você recebeu na sua vida. E talvez você nem fosse vivo ou nem fosse nascido quando essa honra já aconteceu. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a primeira honra que a gente recebeu. A gente recebeu essa honra e a gente não era nem sonhava de existir. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor ele já nos conhecia. Antes mesmo De estar no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então, seja grato por tudo. Ah, mas as pessoas ao meu redor só me sugam, só isso. Mas pense que quem te honrou primeiro foi Deus, dando a vida do filho dele para nos dar acesso à salvação aqui na terra. Essa foi a primeira e a mais gloriosa honra que a gente recebeu. E não tem aqui na terra ninguém que possa ser capaz que diga, não, eu não recebi essa honra. A não ser que você rejeite. Mas o Senhor, ele está aberto para receber você, para fazer morada na sua casa, para te honrar grandemente. Não que a gente vá ter somente dias fáceis servindo a Deus, mas ter dias difíceis com o Senhor do nosso lado se torna muito mais fácil. Então, retorne ao Senhor essa honra que você recebeu dele. Retorne a Jesus, retorne ao Espírito Santo de Deus. Toda a honra, devote ao Senhor a sua vida. E automaticamente coisas boas vão recair sobre você e sobre a sua descendência. Amém? É. Eita, perdão, eu estou pensando que eu estou na igreja, Jesus. Mas nós somos igreja onde a gente estiver. Né? Ei, pai, deixa quieto. Só um pequeno testemunho. Um certo dia chegou uma irmã lá na nossa igreja e eu estava pregando, eu estava ensinando, era um culto de ensino. Eu estava ensinando e essa irmã chegou lá muito abalada, pedindo muito direcionamento de Deus e tal. E ela foi lá, não nos conhecia, a gente não conhecia ela. E aí a gente começou a conversar depois do culto e ela dizendo que tinha ido pedir uma resposta de Deus e tinha ouvido a voz de Deus naquele momento. Tempos depois a gente viu algumas situações e Deus sempre toca no meu coração, né, Fran? Deus sempre toca no meu coração para mim honrar aquela determinada pessoa ou para mim honrar alguma situação. E geralmente é com nossos recursos financeiros e às vezes a gente nem tem. Ou tem, mas é pouco. Ou só tem aquela quantidade. Mas Deus, ele escolhe Ele não vai te dar em abundância para você dar o que está sobrando. Ele requer fidelidade. Ele quer fidelidade. E aí Deus, quando toca no meu coração para mim fazer isso, eu digo, Fran, faz a transferência assim, para fulano e tal. Mas Caio, mas ele só tem isso e tal. Não faz a transferência. Mas Caio, eu não senti de Deus, mas não é sobre você, é sobre o toque que está no meu coração. Ah, mas Deus tem que me confirmar também. Eu digo, às vezes, mas às vezes não. Às vezes porque eu tenho um ministério e ela tem outros, os ministérios são diferentes. Então faz a transferência. Mas, Caio, a gente sempre discute por essas coisas. Não é discussão. É só eu mandar, é sobre Deus mandar em mim e eu falar com você, mandar em você. Aí ela diz, tá bom, eu vou fazer. Aí faz. Tempos depois, a gente esquece. Né? A gente esquece, a gente fez, já foi.
E quando é tempos depois, Deus nos honra maravilhosamente. Então, esse testemunho foi sobre essa irmã e é sobre outras pessoas. Quando Deus toca no nosso coração, quando Deus toca no meu coração, para me honrar aquela determinada pessoa, eu vou lá e honro. E eu não quero nem saber se eu só tenho aquilo ou se eu tenho mais. Mas se Deus falar, se Deus mandar, eu vou e faço. Por quê? Porque se Ele quiser fechar os 9 ou os 10 todos, Ele fecha. Mas eu tenho que estar sempre com a porta aberta para que Deus, eu e você, sempre tem que estar com a porta aberta para que Deus haja nas nossas vidas, no extraordinário e no sobrenatural. Tá bom? E só outra questãozinha pequenininha, a gente já vai acabar. Tô falando igual o pastor, a gente já vai terminar, viu? Olhando pro relógio. A honra, ela se manifesta de diferentes formas, né? Às vezes a gente vê assim, não, mas não é só sobre o dinheiro, sobre honrar as pessoas com dinheiro, mas porque Deus, ele corta na nossa carne e a gente sabe o que lhe dói mais, entendeu? Mas você precisa entender que não é só sobre isso, sobre questões financeiras. Às vezes nós fomos honrados pelos irmãos da esposa do nosso pastor. Nos levaram, nos acompanharam para uma viagem que a gente não sabia ir sozinho e eles nos acompanharam. Fomos honrados por casais que nos visitam na nossa casa. Somos convidados para ir. Então, assim, experiências de vida ou vivências, testemunhos que a gente recebe de pessoas, isso também é honra. Sim. Né? A sua presença na casa de alguém, uma palavra, uma Essa é a maior companhia, honra. isso aí é uma honra extraordinária para a pessoa, depende da necessidade. A gente falou aqui, o Caio falou dessa questão do financeiro, doeu, viu? Doeu, porque para nós não era pouco, para mim era muito, e era o que a gente tinha. Então, assim, a gente Geralmente é assim. não foi uma coisa que deu porque estava sobrando. Não estava sobrando. E doeu por isso. Mas eu senti, porque eu senti depois, a irmã, ela ficou muito agradecida, os filhos dela são uma bênção não congregam com a gente. Não é só sobre quem está próximo de você. Não é, entende? É sobre você abençoar vidas. Como é que diz aquele outro ditado popular? Dá e não sei o que sem olhar a quem, como é? Faço bem sem olhar a quem. É mais ou menos isso. Mas também tem um versículo parecido, mas não é um ditado popular. Então é sobre isso. Você está ali aberto a abençoar pessoas, independente se é seu familiar, se é seu irmão da igreja, se é um vizinho, se é um mendigo. Qualquer pessoa, Deus pode usar você para ser agente de transformação, agente abençoador, de honra para a vida de qualquer pessoa. Então, em nome de Jesus, curta, compartilhe, envie para quantas pessoas você achar que acha que deve, que está precisando de ouvir essa mensagem. Comenta o que você achou, né? Que a gente às vezes vê comentários muito interessantes nos nossos vídeos. E eu quero dizer para você que Deus abençoe a sua casa, porque você está deixando a palavra de Deus entrar na sua casa através desse vídeo, através da câmera do seu celular, da sua televisão, do seu computador. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo RaialiCast. Deus abençoe.